Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 50. Nós já chegamos no Salmo 50, gente. Olha só que alegria. Bom, gente, o Salmo 50, ele é um salmo maravilhoso. É um salmo que vai expressar o juízo e a soberania de Deus. É um salmo escrito por Asaf. Asaf, ele é um levita, ele é um descendente direto de Levi e ele é um músico daqueles de tirar o fôlego, na minha opinião, entendeu? Além de chefe dos músicos do templo, Asaf também foi profeta, né? Ele escreveu vários salmos, tá? Os salmos, eles são divididos em 5 livros. Nós estamos no segundo, certo? Mas ele tem aqui uns 12 salmos que ele escreveu. Então, aqui neste livro, tem esse salmo dele. Gente, ele profetizava ao som de música. Lá em Crônicas, vai dizer certinho que ele era um professor de música, que ele ensinava e orientava os músicos mais novos, entendeu? E vai falar que alguns salmos foram escritos por Asaf e alguns dos seus descendentes. Como eu falei para vocês, ele vem de uma linhagem, né, de Levi. Então ele é um levita. E ele via muitas coisas que estavam acontecendo, sabe, na época. Ele percebia que tinham pessoas que não davam para o Senhor uma adoração verdadeira, né? E ele escreve isso aqui nesse salmo. Então, esse salmo, ele vai falar muito sobre a adoração verdadeira, tanto que o nome desse salmo é A Essência da Adoração a Deus. E para você conhecer um pouquinho mais sobre o Asaf, eu vou contar uma história bem rapidinha. Um dia, gente, o rei Davi decidiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ela estava em Obed-edom, acho que é isso, se eu não estou falando errado aqui. E ele organizou uma grande procissão. Então ele encarregou os levitas, né, para fazer as músicas. E Asaf foi um dos escolhidos para liderar os músicos. Então, Asaf, ele participou dessa procissão como maestro e tocando símbolos. Gente, ele tocava símbolos. Hoje, por exemplo, se Asaf estivesse aqui nos dias de hoje, num louvor nas igrejas, ele ia tocar bateria. E eu achei isso muito legal, entendeu? Por quê? Porque ele era um músico, eu acredito que ele tocava outros instrumentos também, mas ele tinha um coração para escrever, um coração, entendeu? Por isso que ele coloca aqui neste salmo algumas profecias. Então, vamos comigo, pega a sua Bíblia, tá? Para você acompanhar certinho. Mas antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo do Senhor. Vamos clamar a presença do nosso pastor presidente, o Espírito Santo, para preencher o nosso coração, para nos dar entendimento. Vamos colocar tudo nas mãos dele? Então eu convido você a fechar os seus olhos, se você puder, ou às vezes você está aí ouvindo ou assistindo esse vídeo em algum lugar que não dá para fazer isso, coloca só a intenção que o Senhor vai receber, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus e Pai, venha com o teu Espírito Santo sobre nós. Venha com a sua presença, Senhor, e nos enche de sabedoria, de entendimento, para trazer, Senhor, como o Senhor deseja aos nossos corações, todo esse salmo, todo esse conteúdo que foi escrito, Senhor, há tantos e tantos anos atrás. Que a gente possa colocar ele em prática, que a gente possa entender, Senhor, que a gente possa colocar ele no nosso dia a dia, que a gente possa seguir os seus caminhos, Senhor, e aprender de Ti neste momento. Nós Te amamos, Senhor. Estamos aqui, sedentos para Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Tira tudo que possa atrapalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre esse texto, sobre esse salmo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então hoje eu vou ler todo o salmo,
tá? E daí no final eu faço uma reflexão aqui com vocês. Porque ele é um salmo um pouquinho longo, ele tem 23 versículos, mas eu vou ler bem rapidinho aqui para você, tá bom? Então vamos lá, fica comigo até o final. A essência da adoração a Deus. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento de seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram uma aliança comigo através de sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar. Vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifício, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos. Pois todos os animais da floresta são meus, como o são a cabeça de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Invoca-me, no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma: de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e dás costas às minhas palavras? Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo e como adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assentas-te à vontade para falar contra teu irmão e és rápido para caluniar o filho de tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso, vós que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços, e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Gente, uau! Uau! Na verdade, esses dois últimos versículos que eu acabei de ler é um resumo deste salmo inteiro, tá? Olha só, o 22 e 23, vou ler de novo. Considerais, pois, nisso, vós que esqueceis a Deus, senão vos faça em pedaço e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Este salmo ele é um sermão semelhante um pouquinho ao anterior, que vai destacar mais uma vez a soberania de Deus e também o prazer do Senhor na nossa obediência. No Antigo Testamento, havia no culto deles uma prática de sacrificar animais ao Senhor. Cada sacrifício ele possuía um sentido espiritual
E foi se perdendo com o tempo isso, tá? Mas antes, esse sacrifício era assim, eu pequei, eu preciso ir lá, levar o meu sacrifício ao Senhor, para que eu pudesse receber o perdão do Senhor. E aí, desse modo, o que o salmista está nos exortando, está nos ensinando? Ele está pedindo para a gente não ceder à tentação de achar que o culto a Deus é uma maneira só religiosa e que nesse processo o sagrado perca o sentido para nós, gente, e fique de uma forma automática, entendeu? Nesse sentido que ele fala aqui. Por isso que ele fala que muitos estão lendo os decretos do Senhor, mas não estão seguindo. Este salmo, gente, é um salmo de sabedoria e nós precisamos estar atentos para aprender com ele. Esse salmo, ele vai mostrar o justo, o ímpio e os olhos de Deus sobre eles, entendeu? Por isso nós precisamos estar atentos e aprender as preciosas lições e interpretar todos os livros da Bíblia com o Espírito Santo, pedindo para Ele nos mostrar, para Ele nos guiar. E olha só, o Salmo, ele começa com o Criador, o Todo-Poderoso que está falando. É o Todo-Poderoso que pronunciou. Então, Asaf recebeu aqui, uma palavra do Senhor e ele está entregando para nós. Entendeu? O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou. Então, ele está aqui entregando e ele chama todas as pessoas. Desde o nascer do sol até o poente, significa todas as pessoas da terra. Todas as pessoas, gente. Olha só, aqui no versículo 3, ele fala que o Senhor, ele não vai ficar em silêncio. Ele está rompendo o silêncio. E ele vem, né, e se manifesta por meio de um fogo devorador e por tempestades. E isso, gente, é muito comum nas teofanias. O que é teofania, gente? São manifestações visíveis de Deus. E eu me lembro aqui de algumas. Eu me lembro quando Moisés, ele escondeu o rosto porque ele temeu olhar para Deus. De tão tremendo que era o Senhor, ele se abaixou para que o Senhor passasse sobre ele, para que ele não fosse consumido também pelo poder de Deus. Gente, eu me lembro também de Isaías. Isaías, ele faz uma breve oração e fala assim: ai de mim que tenho lábios impuros, que estou no meio de pessoas que também têm lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Elias também, ele envolveu o rosto no seu manto, porque a presença de Deus era muito forte, muito forte. E no Novo Testamento, não posso me esquecer de Paulo, que Paulo, ele caiu por terra, e tremendo todo, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe, gente, por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Olha o temor desses homens diante do poder de Deus. Nós podemos entender que a adoração verdadeira sempre tem Deus como centro, o que mostra que esses homens foram adoradores legítimos do temor diante da santidade de Deus. E é um estilo de vida que eles tiveram totalmente santificado para Deus. É o que o Senhor deseja de nós, gente. Uma adoração verdadeira. Uma adoração cheia de gratidão. Como eu falei para vocês, Asaf, ele via o que acontecia. Gente, Asaf via o que acontecia. Muitas pessoas indo adorar Deus falsamente. Pessoas igual ele descreve aqui, o que adianta você saber os meus decretos, mas não colocar em prática? O que adianta você estar ali todos os dias, sabe, no culto e dar uma adoração falsa para Deus? É disso que ele fala aqui. É justamente a falta de uma vida adequada, sabe? Uma vida direcionada com Deus no centro, que fez com que Asaf aqui se lamentasse profundamente.
E por isso ele anuncia o juízo de Deus. Ele fala aqui, ó, o juízo de Deus está sobre o ímpio, está sobre o justo. Olha só, o sol, ele está sobre o bom, está sobre o ruim. Mas o Senhor já vem separando o joio do trigo. Ele já vem separando. E nós precisamos acordar, gente. Nós precisamos acordar. Os céus estão anunciando a justiça, porque é o próprio Deus quem vai julgar. Ele sempre julga. Ele é o juiz. E eu acho lindo porque o Senhor, ele chama os céus e a terra para ser suas testemunhas aqui. Porque, gente, a justiça, ela tarda, mas não falha. Gente, o que Deus quer que nós ofereçamos a Ele é sacrifícios de gratidão. Porque Deus, ele ama a gratidão. E nós somos gratos quando nós paramos para refletir e ver as grandes obras que o Senhor já fez no passado, o que Ele vem fazendo agora na nossa vida e no maravilhoso amor que Ele tem por nós, o que Ele tem nos ensinado. Que o sagrado, que o divino não perca o sentido para nós, sabe? E nós não entramos no automático. Que a gente possa buscar, na verdade, unidade com Deus. Sabe, estar com o Senhor no esconderijo do secreto, onde Ele habita, onde habita o Altíssimo. E para isso a gente precisa querer. É uma experiência que eu construo com Deus todos os dias, por meio das minhas orações. Sabe, por meio do meu tempo, do tempo que eu dedico ao Senhor, a estudando a sua palavra, colocando ela em prática. Não adianta só aprender, gente. Não adianta você só saber. Você tem que colocar em prática na sua vida, dentro da sua casa, com as pessoas que você ama. Olha, às vezes você pode até pensar que o silêncio de Deus, a sua demora, às vezes, em executar alguma justiça, ou alguma injustiça aí que aconteceu com você, olhar para ela, significa que Ele não vai agir. Não se engane. Os ímpios acham que nada vai acontecer com eles. E eu vou dizer uma coisa para você. Os dias deles estão marcados para acabar. E para acabar de uma forma eterna. Uma forma eterna. Lá em Salmos, gente, 3. Não, que eu me lembrei aqui, ó. Salmo 10, 3 fala assim, ó. O infiel se gaba de sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio, ele é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe para ele. É tudo que de fato ele pensa. Então, o ímpio, ele acha que Deus, ele não vai agir. Mas ele vai cair do cavalo. E vai cair feio. E Deus, ele é tão bom que ele ainda fala, se arrependa enquanto é tempo. Se você não buscar, se você não considerar, isso vai acontecer. Ou seja, é um alerta. E se você ignorar tudo isso, ele diz que você vai ser despedaçado, em pedaços. E isso, gente, faz uso de uma figura, por exemplo, de um animal selvagem e sua presa. Não é verdade? Não é um animal que faz isso, que despedaça a sua presa? E isso, gente, é uma figura muito usada para inimigos. Eu também separei aqui, ó, Salmo 7. Deixa eu achar aqui. 1, 2. Ó. Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de todos os meus perseguidores. Liberta-me. Que não me agarrem como leões e levando-me para longe me estraçalhem sem haver quem me livre. Viu? Então é aqui, gente, que Deus, ele assume o papel de juiz daqueles que violam os seus mandamentos, os seus decretos. Gente, coloca de uma vez por toda na sua cabeça que Deus, ele é soberano. E a soberania de Deus é sobre tudo, todas as criações. Ele é o dono de tudo, desde as montanhas até os animais.
Ele não precisa de nós para nada. Então, o que nós podemos aprender? Nós podemos reconhecer e respeitar a autoridade, o controle de Deus sobre todas as coisas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, leve a sua verdadeira adoração ao Senhor. E é uma adoração que não se limita a rituais apenas. Como ele diz aqui, não. Ele quer o seu coração sincero. Ele quer ver uma vida em conformidade com a vontade divina, com a vontade dele. Ele nos mostra a importância de adorar Deus em espírito e em verdade. Quem dizia isso? O nosso Jesus, o nosso amado. Ele repetia isso, em espírito e em verdade. Então, gente, busca essa responsabilidade para você. Essa responsabilidade diante de Deus. Que esse salmo possa te incentivar a viver de uma maneira mais justa, mais piedosa. Que você possa adorar o Senhor de verdade. Não para as pessoas verem que você está adorando, mas sim porque você quer adorar. Sabe, você realmente perante Deus, você escolhe fazer isso. Outra coisa, dependa de Deus. Ele é o nosso provedor e o nosso sustentador. Confia em Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E não podemos também deixar de entender que é um chamado ao arrependimento. Como eu falei aqui, no final. Então ainda há tempo. Não fique você achando que ainda que os portões já se fecharam. Ainda não. Ainda há tempo. Esse salmo está te encorajando. E gente, um recado de Deus para nós, por meio de Asaf. Ele nos encoraja a buscar Ele de todo o nosso coração. Reconhecendo nossos pecados, buscando esse perdão, porque esse perdão é nosso. Ele dá para nós. Mas como que está o seu coração? Se quebranta diante de Deus, que Ele vai te restaurar. Tá bom? Espero que você, como eu, tenha aprendido muito com esse salmo aqui, tá? Olha, não deixa de enviar para uma pessoa que você ama muito esse vídeo, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.